Aleluia. Graças e paz a todos que nos acompanham. Mais uma semana, né? Mais uma semana que o Senhor nos dá, mais uma semana que nós estamos na nossa quarentena e aprendendo muito, né? Aprendendo muito que o Senhor tem ministrado a nós durante esse tempo, mas principalmente, querido, o Senhor tem falado muito forte que é tempo de falar menos e ouvir mais, né? É o tempo da gente se expressar, na verdade, as nossas opiniões que não são importantes e começar a ouvir a importância do céu, começar a ouvir o que o céu tem dito, começar a ouvir o que o céu tem relatado nesses dias. Não é possível que você que está assistindo essa live e você que professa de uma fé em Cristo Jesus não entenda, pelo menos desconfie, né, querido? Pelo menos dê uma leve desconfiança de que algo está acontecendo, de que algo está sendo mostrado, algo está sendo revelado nesses dias. Então, eu queria que você buscasse, primeiramente, como o próprio Tiago relatou aqui, né? Existe uma atmosfera, né? Existe um lugar onde o Senhor quer que nós cheguemos, mas é engraçado que ele falou algo muito interessante. O Senhor, nesses dias, ele quer mostrar simplesmente, na verdade, ele quer se achegar. Na verdade, a gente precisa se achegar a ele em relacionamento. E no domingo passado, eu não sei quantos lembram, a gente começou a ministrar sobre Filipenses 2, né? Se você já quiser abrir a sua Bíblia aí em Filipenses 2, a Bíblia que é a palavra de Deus, né? Já apareceu alguns dizendo que não é, mas a Bíblia é a palavra de Deus. A própria vai relatar isso, né? Então nós vamos nesse sentido. Filipenses 2, a partir do verso 13, nós lemos assim lá, para a honra e glória do Senhor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós no domingo paramos na parte A do verso 15, que começou para que sejais irrepreensíveis e sinceros. Nós falamos sobre isso no domingo passado. Nós começamos a falar, vou passar muito rápido, um resumo rápido do que nós falamos. Nós falamos sobre o verso 13, depois falamos sobre o verso 14, sem murmurações e contendas, as mesmas frases, na verdade as mesmas palavras do grego e no hebraico para a saída do povo no Êxodo, né? Então no verso 15, Filipenses 2, verso 15, ele vai dizer, para que sejais irrepreensíveis e sinceros. O Senhor, ele está dizendo o seguinte, para que você seja irrepreensível e sincero, foi aquela palavra que eu disse que no grego é usado para um barro puro, para um barro onde se faria um vaso sem nenhuma rachadura, sem nenhum defeito, né? Principalmente sincero. A palavra que originou foi, na verdade, a palavra sincera, né? A gente falou isso no domingo passado. A parte B do versículo que eu quero falar com vocês hoje: filhos de Deus inculpáveis. A palavra inculpável, como a gente está
estudando o dicionário, né? Então a palavra inculpável no grego, ela quer dizer amomos, que dá uma denotação, um significado de o que você é na presença de Deus. O que você hoje, quinta-feira, às 8h05 da noite, o que hoje você pode se dizer como um amomos, como um inculpável, como você se apresentaria hoje ao Senhor? Como você se apresentaria hoje se tudo isso acabasse? Como você chegaria ao Pai hoje? Com que cara? Com que desculpa, talvez? Ou com que argumento? A gente falava ontem isso, a gente usa muito de argumentos. O brasileiro, então, ele tem uma severa denotação em, na verdade, colocar a culpa nos outros para que a culpa dele não se esconda, na verdade. A culpa, a gente falava isso ontem, dava o exemplo de que uma pessoa botava a culpa na outra, falava, não, mas você errou nisso, isso, isso, mas você também é isso. O brasileiro, principalmente, né, na verdade, o povo em geral, mas o ser humano, ele tem uma capacidade de tentar desviar a atenção da culpa dele para tentar apontar o erro dos outros. Então o Senhor, ele está dizendo como você vai ser apresentado, porque ele começa a parte B dizendo filhos de Deus, filhos de Deus inculpáveis. Ou seja, filhos de Deus, como se apresenta na presença de Deus, na presença do Pai. Se você é um filho de Deus, como você hoje se apresenta na frente dele? No meio de uma geração corrompida e perversa. Ou seja, ele está, na verdade, Paulo, ele denota o antônimo dessas palavras. Paulo está dizendo, cara, como você, filho de Deus, se apresenta no meio de uma geração corrompida e perversa. Ou seja, um filho de Deus não pode ser corrompido e nem perverso. O filho de Deus não pode começar a caminhar ou começar a entender as coisas erradas. Paulo está dizendo aqui, filhos de Deus inculpáveis. Como vocês se apresentam como filhos de Deus? Tomara que, né, quase que bota, isso aí é adendo meu, tá? Não tem nada a ver com a Bíblia, mas tomara que não seja como essa geração. Como essa geração está? Corrompida e perversa. É isso que Paulo está dizendo. Por favor, entenda que os filhos de Deus, eles não podem ter culpa, eles precisam ser inculpáveis. Os filhos de Deus precisam ser inculpáveis. Não pode haver culpa nos filhos de Deus, para que a parte final seja uma verdade na sua e na minha vida, para que a parte final, entre a qual resplandeceis. Nós precisamos resplandecer como astros. Mas olha que interessante, essa palavra resplandeceis como astros. Essa palavra astros, né, é a mesma denotação de luzeiro, que é a mesma no grego para fóteres, que é usada exclusivamente para astros que contêm luz, para astros celestes. É a mesma palavra usada em Gênesis 1, 14 a 19, quando Deus cria lua, sol, cria todos os astros celestes, os astros que contêm luz, os astros que geram a própria luz, os astros que não se preocupam em brilhar para si mesmo, os astros que estão preocupados em iluminar os outros astros. É isso que Paulo está dizendo aqui.
Querido, você precisa se apresentar um filho de Deus inculpável, fora de uma geração corrompida e perversa, para aí sim você consiga gerar luz igual um astro celeste, para aí sim você conseguir gerar luz igual um sol, para aí sim você conseguir gerar luz, independentemente, querido, das circunstâncias, independentemente do que você acha ou deixa de achar, esqueça isso. Nós não estamos mais na fase de achismos, nós não podemos mais achar nada. Nós precisamos ter uma certeza do mundo, nós precisamos principalmente ter uma certeza vinda do alto para esses dias. Nós precisamos ser muito precisos, nós precisamos estar muito ligados em tudo que o Senhor tem dito. Mas como, pastor? Como eu posso ficar ligado nisso? Como eu posso gerar essa luz? Primeiro, a luz que é gerada no astro celeste, ela não é para o próprio astro, ela é para que outros astros sejam iluminados, ela é para que outros astros sejam luz. Ele mesmo está ali, tranquilo. Você não vê falar do sol, você não vê falar da lua, você não vê falar das estrelas. Sabe por quê? Porque elas não estão preocupadas com quanta luz ela está emitindo. Elas estão preocupadas em emitir a luz, para que outros sejam impactados, querido. É isso que Paulo está dizendo aqui, a mesma palavra. Um astro celeste, ele não brilha para si, mas sim para prover luz a todos os outros. Agora você imagina, dentro de uma geração corrompida e perversa, dentro de uma geração onde tantas coisas têm se mostrado, onde tantas coisas têm se corrompido, têm se pervertido, a infância tem se pervertido, as mulheres têm se pervertido, os homens têm se pervertido. Mas o que o Senhor está dizendo, pastor? Eu estou dizendo o que Paulo está falando sobre salvação, querido. Paulo está comentando, capítulo 2, sobre salvação. Ah, mas a gente não merece. Amém? Sei disso tudo. Já estamos em outro patamar. Falar igual amigo. Mas olha só, presta atenção. Ele está dizendo aqui o seguinte, ele não está denotando algo para que você simplesmente ache bonito. Não. Para você ser um filho de Deus, você precisa estar inculpável. Como você tem se mostrado a Ele? Essa é a denotação da palavra inculpável no grego. Amomos, acabamos de ler. Esse é o sentido. Como você, filho, tem se mostrado ao seu pai? Como você, filho de Deus, tem se mostrado a uma sociedade corrompida e perversa? Você tem sido corrompido e pervertido? Então, é o que Paulo diz: você não é filho de Deus? Ah, pastor, mas o senhor está pegando pesado. Não, não sou eu, é Paulo. Basta apenas um pouquinho de exegese, um pouquinho de interpretação, ou voltar a um idioma grego aqui. Não depende de nós. Nós não conseguimos gerar luz por nós mesmos. É nessa parte que eu quero chegar com você. Paulo está dizendo que em meio a uma geração corrompida e perversa, a gente precisa gerar luz. Precisamos ser astros, queridos. Preste atenção. E isso a gente vai chegar para irmos a um final bem bacana. Para você continuar comigo, para você colaborar comigo aqui. Preste atenção, como Paulo diz: entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Astros no mundo. João, vamos abrir comigo, João 17.
João 17. Olha o que o João 17 vai relatar para você, querido. Lê a partir do verso 15 comigo. Preste atenção aí. Você aí que está conversando, para de conversar. Não, só chutei, brincadeira. Não revelei não, pode deixar. Não ria. Estou ouvindo risos de conhecidos na cabeça agora. Já imaginou também, né? Quem seja. Um riso bem estardalhaços. João 17 vai dizer assim, a partir do 15: não peço que os tireis do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o 18: como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Você entendeu o que Jesus está falando? Na verdade, Jesus está orando ao Senhor. Ou você entendeu o que Jesus está orando ao Pai? Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal do mundo. Não são do mundo, como eu também não sou, mas santifica-os na verdade. E o que é a verdade, querido? A palavra do Senhor, a Bíblia. A prática da palavra, a prática de tudo que está escrito aqui. Essa é a verdade. Não adianta o melhor teólogo do mundo, não adianta o melhor hermenêutico do mundo, o melhor cara em exegese, em escatologia, se ele não pratica a verdade. A palavra é prática, querido. A teoria é linda. Era como os fariseus viviam na época, toda a teoria do mundo. Mas eles não conseguiam praticar o que eles mesmos achavam que sabiam. E veio Jesus falar por parábolas para os seus discípulos. Aí que embaralhou tudo. Mas o que o próprio Cristo está dizendo aqui, para corroborar com Filipenses 2, ele está dizendo que seja, na verdade, Paulo está dizendo a Filipenses 2 isso. O que ele diz aqui: eu não tire-os do mundo, porque eles não podem ser luz debaixo do alqueire, eles não podem ser sal no saleiro, eles não podem iluminar um lugar que já está todo cheio de luz. É isso que Cristo estava dizendo aqui: não tire eles do mundo, eles precisam ser luz por onde quer que fores. Mas entendam que a luz não é gerada por você nem por mim. O astro celeste, ele gera uma luz interna. O astro celeste, ele gera uma luz que sai de dentro dele. É um poder que emana dos astros. É exatamente a luz que Paulo está dizendo do luzeiro. É exatamente a luz que Cristo determinou que geremos nesse lugar. Mas depois de quê? Santifica-os na verdade. Querido, é um momento de santificação, é um momento de estarmos gerando santidade, é um momento de estarmos gerando intimidade, é um momento de estarmos chamando Ele de Abba. Como eu vi ontem, até os 3 anos, a criança judeu só chama o pai de Abba, é aquele famoso papai. E Cristo começa a oração do Pai Nosso como? Abba. Papai, paizinho, papa. Intimidade, relacionamento. Mateus 6:6. Aí sim, você vai ser um filho de Deus inculpável. Como você se apresenta perante ao Pai? Para que Ele sim gere em você luz, para que Ele gere em você, o Espírito Santo de Deus gere em você luz, para que você vá às trevas, para que você
retenha, que você consiga entender isso, para que você consiga parar toda a obra do inferno, tudo que o Senhor tem determinado a você como filho. É uma palavra muito forte, para a gente é muito comum, né? O português, quando você fala filho, é filho, né? Mas para o judeu, tem uma denotação muito forte. Para o árabe também. Para o povo, na verdade, ali do Oriente Médio, o povo, nessa época bíblica, a palavra filho tinha uma denotação muito forte. Mas a palavra Abba, só um filho muito íntimo poderia falar isso para o pai. Então, se o próprio está dizendo aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Querido, se santifique na verdade, se santifique nesse livro, se santifique em oração, se santifique em jejum, se santifique, porque é chegado a hora dos filhos, é chegado a hora dos roióis, dos filhos maduros de Deus. O Senhor, Ele precisa, na verdade não precisa no sentido denotativo, mas Ele conta conosco, filhos. Quantos pais aqui que estão nos vendo contam com seus filhos? Eu conto com meu filho. Eu sei quem ele é em Cristo Jesus, eu já vejo, já profetizo. Eu sei quem ele é no reino do Espírito, mas eu conto com ele, porque não é sobre nós. Já pregamos e já falamos sobre isso, é através de nós. Nós apontamos o destino, nós apontamos o caminho para eles, mas só vamos conseguir apontar o caminho a eles se entendermos isso agora. Se entendermos isso agora. Filipenses 2, 17. Filhos de Deus inculpáveis. Filhos de Deus que se apresentam na presença do Pai, sem culpa, sem mácula. Para aí sim, ir ao mundo, ir à sociedade devastada por corrupção, por mentira, e não se contaminar. É isso que ele está dizendo. Essa geração que não se contamina com o mundo, essa geração que entende que precisa ter luz,